Bom dia, alunos do quinto ano. Hoje, quinta-feira, aula de Geografia. Nós vamos começar a fazer a correção das páginas 147 até a página 152. Então, vamos lá. Primeiro, na página 147, o Repensando o Espaço tem uma tabela onde mostra que muitas das maiores cidades brasileiras são capitais de estado. Porém, também tem outras cidades muito grandes que não são capitais, né? São muito populosas e não são capitais. Tem mais de 500 mil habitantes. Então, observando a tabela, existe uma lista aí de 25 cidades, né? Em primeiro lugar está Guarulhos, com mais de 1.300.000. Segundo lugar, Campinas, também no estado de São Paulo, com mais de 1.194.000. Em terceiro, São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, com 1.077.000. Em quarto, Duque de Caxias, com 914.000. Em quinto, São Bernardo do Campo, e assim vai. Existe cidade também de Pernambuco, de Minas Gerais, como Contagem, de Goiás, além do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo. Então, vamos virar a página. Na página 148, tem o mapa do Brasil, onde é para vocês indicarem a localização aproximada dos 20 municípios mais populosos, de acordo com a tabela lá, com um círculo. Dentro desse círculo, vocês vão indicar a classificação apresentada na tabela. Agora, caso haja muitos municípios em um único estado, vão fazer pontos para cada município, como no estado de São Paulo, olha aqui para vocês verem, no estado de São Paulo, vocês vão ligar, no estado de Minas também tem mais de uma, estado do Rio de Janeiro também tem mais. Então, vocês vão ligar uma na outra. Vão, então, fazer o círculo e numerar. A primeira cidade mais populosa, número 1, a segunda cidade, a primeira está lá em São Paulo, a número 2 também está em São Paulo, a número 3 e 4 está no Rio. Então, vocês vão fazer um círculo nas cidades mais populosas que não são as capitais, certo? Aí, nós vamos para o exercício da página 149, o para casa. Então, vocês vão observar a imagem ao lado, que é o córrego Moenda Velha, na zona sul de São Paulo. Vão observar a imagem e responder as questões. Qual problema é retratado na imagem? Bom, a gente está percebendo aí que o descarte de lixo, a falta de saneamento básico, de rede de esgoto e a construção, irregular dessas casinhas aí nas margens do córrego, certo? Então, no local onde você mora, existem áreas impróprias à moradia, mas que estão ocupadas por construções? Cite alguns desses lugares ou bairros e aponte os riscos aos quais as pessoas que moram neles estão submetidas. Bom, na nossa cidade existem sim, Existe no bairro Triângulo as construções à margem do Rio Verde, no bairro Cinturão Verde também as construções à margem do rio, que quando acontece aqui enchente, essas pessoas têm que desocupar as casas ou perdem suas casas, certo? Então, vamos ver a segunda pergunta aí. Como podemos diferenciar as cidades brasileiras? Bom, a gente observa que as cidades brasileiras, elas são diferenciadas pela questão industrial, pela questão turística, Se ela é uma cidade turística, se ela é uma cidade industrial, por meio de grande quantidade de pessoas, se ela é grande, se ela é pequena, Vou ler para vocês o trecho da reportagem, o número 3, Além das produções tradicionais, o campo vem se tornando cada vez mais palco de novas atividades como o turismo rural, que movimenta a economia
das cidades do interior e atrai visitantes em busca de tranquilidade e da integração com a vida no campo. O turismo rural, além do comprometimento com as atividades agropecuárias, caracteriza-se pela valorização do patrimônio cultural e natural como elementos da oferta turística no meio rural. No Brasil, são muitos procurados o turismo rural em fazendas centenárias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, como também passeios equestres no Pantanal Mato-Grossense e trilhas em fazendas históricas do interior paulista, certo? Embaixo tem uma pergunta. O texto indica uma atividade que tem ganhado destaque no campo. Que atividade é essa? O turismo rural, né? Atividade que contribui para aproximar o espaço rural e o urbano. Bom, na página 150, nós temos um mapa Paraná, rede de transporte, né, 2017. Então, para a gente analisar o mapa, tem lá as rodovias, né, tem as ferrovias, as rodovias são traços vermelhos, as ferrovias são pontinhos pretos com risquinhos, né, o aeroporto, o porto e o centro urbano, olha, nós temos todos isso aí na legenda, certo? Aí, observando bem o mapa, vem as perguntas. Quais são as cidades em que há aeroportos, certo? Na 150. Então, nós temos aqui as cidades. Maringá, Londrina, na letra A. Cascavel, Curitiba, Guarapuava e Foz do Iguaçu, na letra A. Explique como os meios de transportes mostrados no mapa facilitam a integração entre as cidades paranaenses. Bom, os meios de transporte mostrados no mapa, eles interligam as cidades, porque permitem que haja intenso fluxo de mercadoria e pessoas, certo? A letra C, indique 3 cidades com apenas um tipo de transporte para o deslocamento. Por que é possível considerá-las como pequenas? Bom, tem União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Umuarama, porque eles possuem apenas rodovias em suas proximidades, mas isso já demonstra que elas são pequenas. Se elas possuem só um meio de transporte, é sinal que elas são cidades menores, certo? A questão 5. Leia o trecho da reportagem a seguir. Belo Horizonte tem 26 feiras livres e 11 feiras de orgânicos espalhadas pelos bairros. Semanalmente, as feiras livres comercializam hortigranjeiros, biscoitos e peixes. Já as feiras de orgânicos fazem a comercialização de hortaliças, frutas e cereais. As feiras são uma tradição na história. Por toda a cidade, ao longo da semana, pode-se tirar proveito das feiras livres e das permanentes, além das feiras de produtos orgânicos e do programa Direto da Roça. Então, na página 151, tem a questão. O fragmento da reportagem ajuda a revelar qual tipo de relação entre o meio urbano e o meio rural? Na página 151. Gente, claro que sim, né? É o encontro entre os produtos do meio urbano com os moradores do meio rural, com os moradores do meio urbano. Então, como assim? É o encontro entre os produtos do meio rural com os moradores do meio urbano. Bom, explica a importância das vias de transporte terrestre para a consolidação da interdependência entre os municípios. Né? Por meio das vias de circulação, ocorrem fluxos que estabelecem a independência dos municípios, certo? Então, por meio das vias de circulação, ocorrem esses fluxos que estabelecem a independência dos municípios. Agora, nós vamos para o ponto de chegada, a questão 1. A fotografia aqui
ao lado, ela mostra uma visão da cidade de Osasco, em São Paulo, né? Com base na imagem, identifique 3 elementos característicos do espaço urbano. Bom, a gente vê grandes edificações, certo? Avenidas largas e pavimentadas e reduzidas cobertura, né? Pouca cobertura vegetal, quase não vi, né? Não estamos vendo aqui vegetação. Então, são grandes edificações, olha, muitos edifícios. Avenidas largas, planejadas e pavimentadas, né? Que é asfaltadas. E pouca cobertura vegetal, certo? Na questão 2, complete as frases com uma das palavras entre parênteses. Então, quando a população de uma cidade cresce muito, ocorre a criação de novos bairros para comportar os novos moradores, fazendo com que haja uma expansão horizontal, que é para cima, né, do espaço urbano. Aí são os edifícios. Então, na letra B, os arruamentos de uma cidade planejada são, em geral, retos, né, e largos. Letra C. Os meios de transportes terrestres, como os trens e os caminhões, ajudam a conectar lugares distantes, favorecendo formação de redes urbanas. A letra D. Uma das formas de perceber a interdependência entre o meio rural e o urbano é por meio dos fluxos de mercadoria que se dão entre esses dois ambientes. Bom, na página 152, observe a imagem e responda. Olha a imagem do lixo jogado aí na rua, olha, numa calçada, pegando a rua, certo? Qual problema é retratado na foto? Explique por que ele é bastante comum nos municípios brasileiros. Bom, o problema é o descarte de resíduos nas áreas públicas, né, nas ruas, o que é muito comum nos municípios, embora isso é ilegal, né, gente? A gente deve jogar o lixo no lixo. Vamos para 4. Complete as frases com as palavras do quadro e, a partir das características das cidades, indique a principal função exercida por ela. Então, as palavras são administrativa, industrial, portuária e turística. São os 4 tipos de cidades, né? Na letra A, por meio do seu terminal de transporte marítimo, anualmente são exportados inúmeros produtos para países de outros continentes. Assim, podemos dizer que Itajaí, em Santa Catarina, é uma cidade portuária. Na letra B, um pouco afastada da capital do estado de São Paulo, São José dos Campos é uma cidade industrial, pois conta com um polo de desenvolvimento de tecnologia aeronáutica e possui considerável produção de automóveis e máquinas. Letra C. Ao longo das largas e longas avenidas de Brasília, a capital federal e administrativa, existem diversos prédios nos quais funcionam os ministérios e a sede dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Bom, a letra D. Todos os anos, assim que chega o verão, as praias de Búzios, no litoral fluminense, recebem visitantes argentinos e de várias regiões do país. Por isso, disse que a cidade possui uma vocação turística, certo? Agora, para a próxima aula, vocês vão ler o capítulo 2, né? O uso das tecnologias de imagem para entender o espaço, né? Observar as imagens do capítulo, certo? E responder os exercícios da página 153 até a página 157. Boa tarde e até a próxima aula.